Olha só, pessoal, nesta última temporada de seca, teve muitos produtores, muitos pecuaristas que foram autuados por causa disso aqui, ó. Fogo, incêndio, que entrou propositalmente ou não dentro da fazenda desses produtores. E a gente sabe que uma multa por dano ambiental não é nada barata, não é mesmo? Mas e aí vem a dúvida, né? O que diz o novo Código Florestal Brasileiro sobre isso? Incêndios propositais ou não e sobre queimada controlada e aceiros? Os detalhes você confere com o meu amigo Pedro Putini Mendes. Saudações, Pedro! Saudações, estamos de volta com mais uma edição do Direito Agrário, hoje para falar de estiagem, fogo, dano ambiental e algumas orientações jurídicas. Nós fomos questionados por alguns telespectadores a respeito do controle de fogo na época de estiagem e as responsabilidades jurídicas por esses acontecimentos, como também sobre a necessidade de fazer os chamados aceiros, né, para se defender das queimadas, sem receber penalizações ambientais pela fiscalização, porque é necessário, no caso dos aceiros, derrubar algumas árvores para essa prática, né, com o objetivo de proteger até mesmo as áreas de preservação permanente, as APPs, né? Como diz o ditado, fogo de morro acima e água de morro abaixo, né? São de difícil controle e os morros são APPs. Bom, saudações ao telespectador, o Dr. Cláudio Moretson, né, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Primeiramente, lembrando que o aceiro é aquele espaço desbastado de vegetação que se abre em torno das propriedades rurais para impedir a propagação do fogo realizado durante as operações de prevenção ou combate ao incêndio nas propriedades rurais, utilizando algumas ferramentas ou tratores, isolando as vegetações para que não haja a passagem do fogo. O aceiro também pode ser feito para a chamada queima controlada, que é autorizada por lei a depender da época, podendo também estar proibida durante a estiagem, que é muito comum. O Código Florestal ele determina no artigo 38 a proibição do uso do fogo na legislação da vegetação, e ele cria uma exceção no inciso 2 desse mesmo artigo para queima controlada, né, em unidades de conservação, não de forma geral, mediante o plano de manejo e a aprovação do órgão gestor dessa unidade de conservação para garantir a proteção e manejo local onde hajam características ecológicas associadas à ocorrência do fogo, como por exemplo no bioma cerrado. O Decreto Federal 2661 de 98, por sua vez, ele também proíbe o uso do fogo, mas ele cria algumas permissões a partir do seu artigo 2º na atividade que é definida como queima controlada. Então, muito antes do Código Florestal já existia esse decreto de 98. Aí ele exige que haja uma prévia autorização no órgão ambiental local para fazer queima controlada, preenchendo uma série de requisitos determinados pelo artigo 3º, como, por exemplo, a definição dessas técnicas que vão ser utilizadas na queima controlada, equipamentos, mão de obra, o reconhecimento dessa área, o enleiramento dos resíduos de vegetação que vão ser queimados, aceiros de no mínimo 3 metros de largura permitidas a ampliação no caso de propagação do fogo fora dos limites estabelecidos, um cronograma e o aviso aos vizinhos e também o acompanhamento até a extinção desse fogo. Esse decreto federal ele frequentemente é suspenso por outros decretos pelo prazo de até 120 dias, como se viu nos anos aí de 2019, 2020 e nesse ano, 2021, que o decreto da queima controlada está suspenso até o dia 28 de outubro, por causa dos riscos trazidos pela estiagem. É uma situação que pode ocasionar, se descumprir então esse decreto, crime ambiental, multas ambientais para quem descumpre, conforme prevê a Lei de Crimes Ambientais, né, no artigo 41, e o Decreto Federal 6514 de 2008, que fala das multas ambientais, no caso o artigo 58. Bom, caso ocorram incêndios nas propriedades rurais, a recomendação é sempre comunicar imediatamente às autoridades, fazer o boletim de ocorrência, ata notarial, laudos periciais e todas as provas capazes de comprovar que esse incêndio ocorreu de maneira incidental. E em caso de fiscalização, o próprio Código Florestal, no artigo 38, nos parágrafos 3º e 4º, ele determina que no caso de apuração de responsabilidade pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou em terras particulares,
a autoridade competente deverá comprovar o nexo de causalidade entre a ação do proprietário ou qualquer outro funcionário e o dano efetivamente causado. E determina também como necessário o estabelecimento do nexo causal na verificação das responsabilidades por infração pelo uso irregular do fogo. Então essa determinação ela é nada mais, nada menos do que a confirmação daquilo que nós chamamos de responsabilidade objetiva, que é característica das infrações administrativas, ambientais, as multas, e também dos crimes, já que por lei, nessas situações, as infrações administrativas e os crimes, é necessária a comprovação de autoria, ou seja, quem cometeu a conduta, o nexo causal e o dano, para que se possa atribuir essa responsabilidade a alguém. Enfim, com relação aos aceros, para evitar quaisquer outros mal-entendidos sobre essa prática em meio a um incêndio, além de cumprir as sugestões que nós acabamos de comentar aqui no quadro, vale também consultar o que diz o órgão ambiental de cada estado, porque as regras podem sofrer variações, como por exemplo, no Mato Grosso do Sul, a resolução do licenciamento ambiental, ela dispensa de licenciamento os aceiros preventivos e em caso de queima controlada, também é dispensado licenciamento ambiental, mas nessas duas situações deve ser feito um comunicado ambiental ou a proposta técnica no órgão ambiental. E no estado vizinho, no Mato Grosso, um decreto estadual também dispensa de autorização na Secretaria do Meio Ambiente a construção e a manutenção de aceros, então varia de acordo com cada estado. E aí, para finalizar, é importante comentar essas diferenças entre queimada ou queima controlada e o incêndio, porque a primeira situação, ou seja, a queima ou queima controlada, ela é uma situação autorizada por lei, conforme nós explicamos, e a segunda, o incêndio, de acordo com o dicionário, ele é o fogo que se propaga com intensidade, do qual, se comprovada a ação humana nos termos da lei, vai caber a infração administrativa ou criminal. As queimadas rurais, elas não são assunto recente, é um assunto muito recorrente todo ano, em época de estiagem, e por isso que é necessário diferenciar as condutas permitidas por lei das ilegais, as boas práticas das atividades comprovadamente poluidoras. Então é importante dar nome aos bois e entender esse conjunto de leis, influências, interações que define o verdadeiro conceito de meio ambiente. Então, saudações e até a próxima!